Bom, dando seguimento à apostila 6, nós vamos falar agora sobre a adoção internacional. Vocês sabem que há alguns anos a legislação com relação à questão da, da adoção deu uma, eu não diria necessariamente melhorada, mas eu acho que ela deu uma atualizada, né? Precisava realmente dessa atualização. Eu particularmente tenho assim, algumas restrições com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente e também acerca da legislação que trata de adoção, porque essa criação da fila meio que engessa os casais interessados na adoção, porque fica parecendo que, assim, que o casal é obrigado a pegar a criança que está no primeiro lugar, daquela primeira criança da fila. E a prática, experiência da minha vivência de escritório e as vivências de adoção, ela não nasce necessariamente dessa escolha aleatória. Ela muitas vezes nasce de uma escolha afetiva. Eu me lembro que lá no início da minha profissão, quando eu comecei a advogar, logo ali com uns 2 ou 3 anos de advocacia, eu acompanhei um processo de adoção e aquela família não tinha motivo nenhum para pretender aquela criança, porque era uma família que já tinha 2 meninos, né, meninos do sexo masculino, e eles então começaram a fazer, meio que desenvolver um trabalho no mesmo lugar que eu também prestava serviço. Era um lar de amparo às crianças carentes. Eles iam lá, visitavam, às vezes buscavam uma criança, levava para casa, aleatoriamente, levava uma, levava a outra. E num determinado momento eles levaram uma criança para casa, um menino de 2 anos de idade. Era um menino do sexo masculino, né? Ele era negro. Então, assim, partindo da premissa que aquele casal era um casal branco e que eles já tinham 2 filhos do sexo masculino, partindo dessa premissa, a gente, pelo menos no primeiro momento da análise, vai dizer assim, se eles quisessem adotar, eles iam pretender adotar uma criança clara, né, ou talvez parda, né, e uma criança do sexo feminino, né, que não foi o que aconteceu. Passaram várias crianças pela casa deles e eles se apegaram e tiveram empatia com aquela criança, né, e nós entramos então com o processo, foi concedida a guarda provisória e eles levaram a criança para casa e posteriormente adotaram. Hoje não moram mais em Barreiras, já moram em outra cidade e já tudo adulto, né? Algum tempo atrás ela me mandou uma foto dos dois, né? Da família, né? Dos 3 filhos, na verdade, né? E ele já estava naquela fase de adolescente, hoje provavelmente já é um adulto. Então, quando você parte da ótica do Estatuto da Criança e do Adolescente, e notoriamente do regulamento da lei de adoção atual, fica meio que engessado, né? Parece que a família... E, aliás, uma das justificativas é essa mesmo, né? Para que não haja esse preterimento com relação às crianças. Mas eu particularmente, sobre a minha ótica e experiência, eu digo que não é assim que a coisa funciona, né? Você não coloca o seu nome lá, como você coloca seu nome numa loja, numa mercadoria que não tem, para quando a mercadoria chegar, o dono da loja ligar para você: olha, chegou, né? O creme que você estava esperando chegou, você pode vir aqui buscar. Não é assim, né? Tem outros fatores. Mas tudo bem, vamos àquilo que a lei estabelece, né? Nós somos operadores do direito, vamos discutir isso, claro, né? Mas a gente, obviamente, segue aquilo que está na lei, né? A lei também fez algumas inovações, né? Permite que pessoas solteiras estejam adotando, permite que casais em concubinato, né? Que, na verdade, né? Em união estável, né? Esteja concubinato puro, né? Esteja adotando, né? Maiores de 21,
agora mais recente, inclusive casais homoafetivos. Então, tudo isso a gente pode entender como uma repaginada, uma inovação. Mas a nossa discussão toda aqui não é essa, a nossa discussão aqui é com relação às famílias estrangeiras, né? A lei é clara, né? Quando ela estabelece que a família estrangeira ela só será habilitada para adotar depois que esvair as possibilidades de adoção de brasileiros que aqui estão. Os estrangeiros só vão poder entrar nessa fila depois que os brasileiros que aqui moram disserem não, ninguém quiser, e que os brasileiros que moram no exterior também disserem que não, né? Então, vai acompanhar o cadastro. E aí, só depois disso, então, é que os estrangeiros vão poder adotar essa criança. É claro, existe muita justificativa por trás disso, né? Nessa estabilizar isso. Ontem mesmo eu, assim, aleatoriamente, estava assistindo estava assistindo uma reportagem no YouTube, e depois entrou essa reportagem, eu acabei assistindo também, né? De um brasileiro que se descobriu adotado lá em Israel, e ele luta para achar a família biológica dele aqui no Brasil, mas a adoção dele foi toda irregular, né? Ele foi traficado para lá, né? Então ele está tendo dificuldade para encontrar essa família dele aqui. Bom, então, voltando para cá para falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, e vamos falar sobre as famílias estrangeiras. Existe toda uma exigência com relação aos estrangeiros. A primeira, como eu disse, né, o primeiro critério é esse, né? Que já tenha se esvaído todas as possibilidades de brasileiros aqui residentes, de brasileiros residentes no exterior, só depois então abre para o estrangeiro. Se o adotado for adolescente, ele vai ter que ser ouvido para saber se ele quer ir, né? E aí vem toda a burocracia. Bom, como aqui no Brasil, você sabe que se você vai submeter ao cadastro, você passa por um estudo psicossocial. Não é diferente. Casal estrangeiro que quiser adotar a criança, ele vai ter que procurar lá no país dele o órgão responsável por fazer essa triagem. Nos Estados Unidos, me parece que até é terceirizado. Você pode contratar uma agência particular para fazer isso, não me falha a memória. Eu lidei com um caso de adoção de uma brasileira casada com um americano, mas eu não me recordo mais exatamente, tem muito tempo, não me recordo exatamente se o documento que veio era um documento de órgão estadual, né, de órgão governamental, ou se era particular. Me parece que lá pode fazer por meio de um órgão particular. O fato é que ele vai cumprir todas essas exigências, né, vai fazer todo o laudo. Esse assistente social vai então visitar a família, vai observar a situação financeira da família. Isso não quer dizer que a pessoa é pobre, não possa necessariamente adotar uma criança, mas ela precisa ter uma estabilidade, né, financeira, né? De repente ela é uma pessoa que não tem um grande salário, sob a ótica do estrangeiro, mas ela também não tem nenhum filho, né? Ela tem uma vida financeira organizada, né? E nem sempre não há esse critério financeiro explicitamente exigido. Há um critério de equilíbrio econômico, né? Equilíbrio financeiro do casal ou do adotante, né? Se ele for solteiro. E aí então vai fazer essa análise, vai observar quais são os motivos pelos quais essa família pretende adotar, vai observar a vida pregressa dessa família, vai querer saber onde é que ela trabalha, vai saber quantos anos ela tem, vai saber qual é a idoneidade dela, se ela não responde nenhum processo. Depois disso, então, que essa vai, quando esse relatório estiver terminado, vai passar pelo crivo do tradutor e depois, então, vai se enviar para a autoridade competente no Brasil.
é o mesmo órgão que faz, né, o cadastro dos brasileiros, é o mesmo órgão que faz o cadastro dos estrangeiros. A partir daí, ele vai se habilitar numa determinada comarca, e aí então depois disso é que ele vai passar a observar toda essa questão aí. Uma vez, né, observada e esse cadastro aprovado, uma vez que tem a criança, o casal é comunicado, obviamente que ele tem que ter um advogado no Brasil que vai acompanhar o caso para ele, né? Lá, quando o cadastro dele chegar, a autoridade vai observar se há compatibilidade da legislação do país de onde ele está querendo adotar para a legislação brasileira, né? É bom você lembrar que, no nosso caso, na legislação brasileira, a adoção é ato irreversível, né? Você não pode adotar uma criança e mudar de ideia depois, né? E querer, né? Ninguém é pai e depois volta atrás e não, esse menino é muito chato, eu não quero mais ele aqui em casa, né? Um pai biológico não faz isso. Da mesma forma, um pai adotivo, uma vez, né, concluído o processo, se faz. Aqui no Brasil tem uma questão, né? Você sabe que existe aquele período, né, onde a criança passa com a família adotiva, né? Eu tive um caso no escritório assim, de brasileiros, né, que no período de provisório, né, aquele período de convivência, não deu certo. E então a família devolveu a criança, né? É traumático, foi bem complicado, né? Mas a mãe tentou muito, a mãe adotiva tentou muito, mas, né? Eu, assim, claro que ela não entrou nesse detalhe comigo, mas eu acho que não havia necessariamente por parte do marido dela a mesma vontade de adotar. Então acho que ele também não fazia muita questão, a criança não se entendia com ele, a criança que veio já estava grande, né, assim, relativamente grande, ela tinha 8 para 9 anos, eu acho, era uma criança bastante arredia, veio de uma instituição com várias questões pendentes, né? Eles não tiveram, não há culpa, claro, né? Mas eles não tiveram êxito na convivência com a criança e acabou devolvendo a criança naquele período probatório. O que não acontece com o estrangeiro, tá? No caso do estrangeiro, o que excepcionalmente o advogado pode requerer é que o casal venha para o Brasil com antecedência e passe, né, algum tempo aqui durante o período do processo, né, que conheça a criança, passe um tempo com ela, a gente peça ao juiz, inclusive, para eles poderem estar com a criança, né, em uma casa alugada, em um hotel, né, mas que passe um tempo com a criança para observar, né, a criança, principalmente quando a criança já tem uma certa idade, recém-nascido, claro, né, não vai ter esse problema, mas quando a criança tem uma certa idade, isso é salutar, porque pode acontecer, o processo não é meu, é de uma colega advogada, mas ela me procurou à época para a gente, para tirar algumas dúvidas, para poder trocar algumas ideias. Ela estava em dúvida com algumas questões. Um casal de italianos havia adotado uma criança que tinha levado para lá, e quando chegou lá na Itália, o menino virou no saci, ninguém dava conta dele, né? E aí o casal estava desesperado, sabia o que fazer, né, para devolver a criança, né? E não tem devolução, né? No caso, quando é brasileiro, tem o período probatório que você deixa a guarda, fica com a família durante o período. Mas quando se trata de estrangeiros, não existe mais uma preocupação, né, da autoridade antes de conceder a adoção. Bom, no caso, há sempre uma preocupação também com relação a essa questão da origem, né? Você sabe que aquela primeira certidão de nascimento, ela
ela não é, ela é arquivada, na verdade. Eu não gosto da expressão que é anulada, porque ela fica arquivada e a nova certidão de nascimento faz referência à primeira certidão, para que se um dia a criança quiser saber, né, onde estão os pais biológicos dela, ela pode fazer isso. Eu vou explicar daqui a pouco, antes de finalizar esse bloco, que isso é uma coisa até, de certa maneira, até segura. Então, no caso do estrangeiro, ele vai fazer uma nova certidão quando ele chegar lá, ou no próprio consulado aqui do Brasil, do estado dele aqui no Brasil, e vai então mandar uma cópia dessa certidão para a autoridade competente aqui no Brasil, que eles vão arquivar, né, essa nova certidão lá junto com a velha, né, para que um dia, se essa criança quiser saber a origem dela, ela possa. Isso é muito importante, gente. Não é só porque a criança pode querer vir saber lá no futuro quem era a família dela. Tem um caso pontual de uma pessoa que eu conheço bastante, que é adotada, e ela disse que não tem qualquer necessidade de saber a origem da família dela. Nunca quis saber, não faz questão. Mas existe uma outra questão. Você sabe que a genética, a medicina, a medicina genética hoje está muito evoluída. E você pode em algum momento precisar, né, de saber quem são essas pessoas, para inclusive doação de medulas e etc, né? Então é seguro que tenha pelo menos a possibilidade, se um dia o adotado quiser saber, né? E aí no próximo bloco a gente já vai para a apostila 7.